Olá, estamos realizando hoje um protocolo de neutralização de micropigmentação. Então a gente tem aqui uma situação onde a micropigmentação foi realizada há uns 5 anos atrás, correto? Sim. Mais ou menos uns 5 anos atrás. E o pigmento foi implantado muito profundamente. Então a gente tem aqui na cicatrização uma mudança de cor. Então o cliente acho que já fez duas vezes a micropigmentação e a gente nota agora, pelo vídeo dá para ver que ela apresenta uma cor azulada, levemente chumbada. Então criar pontos, criar uma micropigmentação realista em cima dessa cor, a gente até fez a tentativa no sentido de dar um realismo, mas a tinta foi implantada tão profundamente que por mais que a gente projete algo em cima, ele fica superficial em relação à tinta que já foi colocada anteriormente. E aí também isso tem muito a ver com o tipo de tinta, o peso molecular da tinta que foi usada, qual era a base para dar esse fundo de clareamento. Então vocês podem notar aqui que a gente fez a marcação de toda a região que a gente precisa trabalhar. E aí esse pequeno quadradinho aqui é o quadradinho que eu já fiz o teste da neutralização para decidir qual pigmento eu iria usar na neutralização. Então vocês podem observar aqui, ó, que a gente já tem uma cor mais natural, que é uma cor mais parecida com o couro cabeludo natural. E o objetivo é a gente deixar o azul menos aparente possível para depois decidir o que vai ser feito. Se vai ser feita uma micropigmentação com pontos, com fios, qual a técnica vai ser usada. Então a gente vai fazer a demonstração apenas de um quadrante para o vídeo não ficar muito longo, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia que a gente já fez o teste do pigmento. Se a gente tem um fundo azulado ou acinzentado, a gente tem que determinar qual é a tinta, pigmento que a gente vai utilizar para fazer a neutralização. Nesse caso aqui, a gente está utilizando um pigmento de fundo alaranjado. Então, é muito importante você ter 2 ou 3 pigmentos de fundo laranja quando você se depara com uma situação de cor azul indesejada. Então, se você tem um pigmento de fundo laranja, você vai poder utilizar ele para fazer a neutralização, tá? O mesmo se dá no caso das sobrancelhas. Então, nós estamos usando aqui uma agulha de 3 pontas, uma agulha circular, o dermógrafo GR Basic, e nós vamos utilizar a agulha fazendo esse movimento. 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos. Tentar não bater a agulha numa posição só, porque vai ficar espaços. Quando você tem pontos escuros, ou vamos supor que o nosso cliente tem a micropigmentação, e na micropigmentação ele tem apenas pontinhos que estão azul. Então aí sim, a gente tem que vir com o dermógrafo por cima e neutralizar ponto por ponto azul, para que a gente tenha um clareamento. Nesse caso aqui, a gente tem um fundo totalmente saturado de tinta. Então, a gente vai bater a agulha e levemente virar o dermógrafo, para a gente ter uma projeção de tinta maior. Quando fala de fazer trabalho no dermógrafo, a gente sempre tem aquele cuidado para o pigmento não expandir, né? A gente fala carinhosamente não estourar. Nesse caso, eu preciso sim que ele fique expandido, para ele dar um preenchimento, que ele estoure para as laterais, para que eu tenha uma cobertura maior de tinta por milímetro trabalhado. Então, eu vou começar esse quadrante de cima. Esse de cima dá para ver, Felipe? Tá? Ó, aí eu não vou desmanchar esse aqui, vou começar o quadrante de cima. Como eu tenho um pigmento que revelou uma cor levemente azulada, eu preciso projetar minha tinta levemente mais funda do que o normal. Por que a gente tomou essa decisão? Porque a gente já tentou fazer uma micro por cima desse fundo e a micro não fixa. Ela não fixa por conta da profundidade do outro pigmento. Então, por isso que a gente decidiu fazer a neutralização. Então, aqui, ó, eu vou colocando o pigmento e os pontinhos são muito juntinhos. E é muito sutil a maneira como o dermógrafo vira na mão. E os pontos são quase colados um no outro. Aí se você observar que ficou algum espacinho
Entre algum ponto, você pode acrescentar mais um pontinho. Ele não é superficial, como a gente costuma utilizar na micropigmentação. Vamos fazer uma microcapilar, a gente coloca o ponto bem superficialmente. Aqui não, aqui a gente vai trabalhar um ponto um pouco mais profundo, para a gente obter uma neutralização dessa tinta que também está profunda. O projeto em si, a maneira que você vai pontuando, não deve sangrar. Então, às vezes a gente fala de trabalhar com uma profundidade um pouquinho maior, mas isso significa ainda assim não deixar o couro cabeludo sangrar. Então, se tiver sangue no seu procedimento, você está passando a camada dérmica ideal. Lembre-se que o pigmento, uma vez depositado na pele, que determina o aprofundamento dele, não é só a profundidade que você projeta, mas também o peso molecular da tinta. Se ela tiver um peso molecular maior, ela tende a continuar descendo até se estacionar na camada específica. É claro que a profundidade em que esse pigmento está, ele deve ter passado, com certeza ele passou da camada capilar, que seria uma camada segura, e ele desceu em sentido da camada reticular, na derme reticular. E a gente sabe que tudo que está na derme reticular é mais difícil de fazer remoção. E então eu não quero causar um processo inflamatório descontrolado para atingir uma camada tão profunda como essa. Eu sempre costumo trabalhar com uma agulha de 3 milímetros projetada para fora da ponteira, e estou fazendo a utilização de uma lupa, então eu consigo visualizar a agulha adentrando o couro cabeludo. Nesse momento, eu só permito a entrada no processo de micropigmentação da metade da agulha. Então, se eu tenho 3 milímetros, vai adentrar cerca de 1,5 milímetros. Nesse protocolo em específico, eu coloquei a agulha mais para fora, então ela é projetada, quando a máquina bate, quase 4 milímetros para fora da ponteira. E eu estou permitindo que adentre o couro cabeludo cerca de 2 milímetros. Então é muito importante a ponteira estar limpa, você não ter tinta borrada, para que você consiga enxergar o projeto que você está realizando. E uma vez que a gente vai realizando o procedimento, a gente vai limpando a pele. No limpar a pele, você observa se cabe mais pontos. Fiz a higienização apenas com água e gás estéreo. Percebi que aqui dá para eu colocar um pouquinho mais de pontos, com um espaço seguro. Coloco mais pontos. Qual tinta usar e quando fazer a escolha da tinta. Você tem que trabalhar com marcas que você já está acostumado a trabalhar, tanto para o capilar quanto para a micropigmentação. Lembrando de usar que as tintas podem ser orgânicas ou inorgânicas. As orgânicas, elas vão sempre degradar para o cinza. Se eu já tenho um protocolo, uma cabeça, né? O meu cliente chegou e ele já apresentou aqui uma micropigmentação que abriu levemente para o cinza azulado.
Então, trabalhar com técnica de neutralização utilizando um pigmento com fundo acinzentado, isso pode, na cicatrização, aumentar a possibilidade de ter um azul mais forte ainda. Então aqui nós estamos trabalhando com uma tinta inorgânica, com fundo de clareamento laranja, para ter a certeza que mesmo no protocolo, no momento em que ela estiver saindo da pele, eu ainda tenho um fundo, um resto de tinta que não mudou de cor. Ela continua me entregando laranja. A gente só tomou essa decisão porque a gente tem um fundo totalmente azulado. Se eu tivesse pontos azulados, muito provavelmente eu não usaria um pigmento inorgânico. Eu usaria sim o orgânico. Mas nesse caso eu preciso projetar todinho um fundo. Por isso a decisão de utilizar um pigmento inorgânico. Qual cor? Aqui a gente fez testes. Então fica difícil eu dizer para você que cor você vai utilizar no seu protocolo, porque a gente não sabe com que tipo de fundo de azul você vai se deparar. É um azul mais fechado, é um azul mais acinzentado, é um azul muito escuro. Quando a gente fala de neutralização de cor, a gente sabe que quanto mais amarelo tiver, mais claro o meu fundo vai ficar. Eu vou dar mais luminosidade. Porém, se eu tenho um azul muito forte e a minha tinta de neutralização tem muito amarelo, o azul com amarelo dá verde. Então, você pode sair de um fundo azul e partir para um verde. Então, é muito importante você ter conhecimento de técnicas de neutralização antes de começar um protocolo como esse. Simplesmente escolher um laranja e colocar na cabeça ou na neutralização de uma sobrancelha não é o suficiente. Você tem que entender qual é a carga pigmentária e misturando com aquele fundo qual cor vai revelar, tá? Utilizar tons pele, tom de pele, tons de bege para fazer neutralização, no capilar antigamente a gente utilizava muito. E hoje a gente não utiliza mais, por quê? Porque com os estudos a gente percebeu que os pigmentos que são feitos as bases pele, creme, que a gente usa para fazer a camuflagem, elas têm na composição muito dióxido de titânio. E o dióxido de titânio ele tende a oxidar com a presença de luz. Então hoje você tem um procedimento neutralizado capilar. Eu mesmo já cheguei a fazer neutralizações de capilar utilizando pigmentos como pele. Só que a gente sabe hoje, naquela época não, que o pigmento ele em contato com a luz, ele tende a oxidar e dar uma mancha mais escura. Tá? Por isso a dificuldade hoje de trabalhar com técnicas de camuflagem. Uma pessoa que faz uma camuflagem de estrias ou de uma cicatriz, ela tem que entender que ela não deve expor aquela área que foi micropigmentada ao sol sem a proteção adequada. A gente sabe que a pessoa que faz uma camuflagem de estrias, muito provavelmente quer fazer uso do biquíni na praia. Então, é uma região que tem que estar muito bem protegida para que não haja a interação com a luz e ocorra uma mudança de cor. A gente está quase finalizando esse quadradinho, essa área que a gente demarcou. E finalizando, a gente vai limpar, mostrar como ficou, para não filmar o protocolo inteiro. Esse aqui é um projeto aqui que a gente vai levar algumas horas para conseguir fazer ele inteiro, por conta de ter que trabalhar os pontinhos muito pertinho um do outro. Lembrando da profundidade, que não deve sangrar, e que a gente vai fazendo quadrantes, limpando. Observa se ainda tem espaço para colocar tinta. Se ainda tem espaço, a gente volta fazendo a
pontuação com a agulha, implantando o pigmento naquele espaço. Posso misturar pigmentos, misturar tintas na hora de fazer a neutralização? Se for da mesma marca, sim. Misturar tinta de marcas diferentes é muito arriscado, porque a gente não sabe o que ela usa como veículo condutor lá dentro. Cada marca vai ter o seu. Posso utilizar de uma marca na primeira sessão e utilizar uma marca diferente na segunda sessão? Sim, você pode, porque uma vez que o pigmento já cicatrizou na pele, não vai ter mais interação entre os pigmentos. Você não pode fazer essa mistura na hora de fazer a implantação junto, mas utilizei uma marca X na primeira sessão e uma marca Y na segunda sessão, não tem problema nenhum. Vamos fazer a higienização desse quadrante, para a gente observar como ficou a projeção nesse quadradinho. Nós estamos usando aqui o pigmento, ele é mais gliceroso. Posso diluir ele para ficar mais líquido, mas no meu caso, como eu quero aqui uma cobertura maior, eu resolvi que eu não ia diluir ele, mas poderia diluir com o próprio diluente da marca. Eu vou pintar novamente com a caneta, só para vocês terem no vídeo uma ideia da parte que a gente fez, tá, micro? Vocês podem observar aqui no vídeo que a área, dá pra ver? Que a área que a gente fez, a neutralização é essa. Ainda apresenta alguns pontos onde eu consigo pontuar. Então, quando eu iniciar o segundo quadrante, eu já venho pontuando os espaços que eu percebi que cabe um ponto com segurança antes de iniciar a segunda. É como se eu fizesse uma primeira aplicagem, faço a higienização, observo onde cabe mais pontos, eu volto fazendo preenchimento, já faço o segundo quadrante. Higienizo e vou observar se eu tive uma cobertura completa de pigmento, tá? Então, essa é uma maneira, uma das técnicas usadas para fazer uma neutralização quando a gente tem um fundo azulado, levemente chumbado como esse. A gente sempre usa os tons, tá? São tons mais quentes de laranja. Não posso pegar amarelo e vermelho e misturar, eu tenho que pegar um laranja pronto para fazer a neutralização. Lembrando que quanto mais amarelo, mais claro, mas eu tenho que levar em consideração meu fundo, porque quanto mais amarelo, também mais verde. Então ele tem que ser equilibrado, tá? Para tirar a frieza dessa tinta azul e dar um equilíbrio de uma cor mais amornada. Então aqui a gente tem, ó, um quadrante onde foi feita a neutralização, e aí depois que a gente realizar a neutralização do couro cabeludo todo, a gente vai fazer dessa área que a gente marcou, a gente vai aguardar o tempo de recuperação, e aí a partir de 7 dias a gente consegue fazer uma avaliação. Se vai precisar fazer mais uma sessão de neutralização, ou se a gente pode marcar para depois de 30 dias, tá? Nunca antes de 30, uma sessão de fios, né? A micropigmentação aqui para dar o realismo, ou de pontos, né? A técnica que você vai escolher. Eu sempre costumo fazer a micropigmentação hoje, com 7 dias a segunda e 21 dias a terceira sessão. Porém, como se trata de um caso de neutralização, eu quero ter certeza de que eu consegui neutralizar antes de fazer um projeto em cima. Por isso, eu acho mais seguro esperar 30 dias antes de fazer um novo projeto em cima. Se com 7 dias eu perceber que eu ainda estou vendo muito azul, eu sei que eu preciso fazer mais uma sessão de neutralização.
faço mais uma sessão de neutralização, achei que a tinta tá ok, eu vou esperar 30 dias antes de fazer o projeto de micro, tá? Então, depois que neutralizou, que você tem certeza que você deu a cobertura, aguarde 30 dias antes de um novo projeto. Cuidados. Aqui o cliente vai ficar 3 dias sem lavar o couro cabeludo. Ele pode até fazer higienização com uma gaze úmida por conta da oleosidade, mas o interessante é que ele não lave antes de 3 dias com shampoo. Se estiver fazendo uso de minoxidil, suspender o minoxidil porque é vasodilatador. E uma vez higienizado a cabeça, evitar sol, evitar expor a área onde a gente tem essa neutralização a micro, a fonte de calor. O uso de boné nos primeiros 3 dias também não é indicado por conta de abafar. Então tem alguns cuidados que a gente já sabe aí, que são os mesmos cuidados relacionados à micropigmentação. Espero que gostem do vídeo.